Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. Amados e queridos irmãos, abram sua Bíblia no livro de Mateus. Já fomos edificados através dos cânticos, através da palavra em reflexão. E vamos ser edificados nesse momento com a pregação, a revelação da palavra de Deus. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Mateus, capítulo 14. A partir do versículo 22. Diz a palavra do Senhor, queridos. Mateus capítulo 14, versículo 22. Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante no outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus a eles, andando por sobre o mar. Os discípulos, vendo-o caminhar por sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas observando o vento forte, teve medo e começou a afundar. Clamou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Entrando ambos no barco, o vento cessou. Aleluia. E o 33, amados, diz: então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido e amado irmão, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 15, versículo 5 de João, o Senhor dizendo assim: eu sou a videira, e vós os ramos. Se você estiver em mim, e eu estiver em você, você vai dar muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Querido e amado irmão, Deus, na sua eterna grandeza, na sua eterna glória, grande como Ele é, Senhor como Ele é, Ele se revelou para a minha vida e para a tua vida. Deus se revela para mim e você. Revelar é explicar, é ensinar
como devem ser as coisas, como as coisas devem andar, o que é verdadeiro, o que é falso. Revelar é mostrar como caminhar. E Deus, desde o começo da criação, Ele já tem se revelado para o homem, para a vida humana. Porque é necessário que Deus se revele, porque sem a revelação de Deus, a vida não anda. A vida, literalmente, a vida humana vira um caos, vira uma tragédia. Aí Deus se revela para o homem. Lá no Jardim do Éden, o Senhor, diz a palavra, na viração da tarde, ou no final da tarde, Deus aparecia para o homem, se revelando. Queridos, sem Jesus, eu não sou nada e você não é nada. Porque Ele mesmo diz, eu sou a videira. Videira, quando o Senhor fala, se intitulando que é videira, Ele está dizendo, videira é a árvore ou aquele pé de árvore que dá muitos frutos. Aí Jesus diz, eu sou a videira, eu tenho vida. Agora, você só vai ser alguma coisa se eu estiver na sua vida e se você estiver comigo. Porque muitas vezes, Jesus quer estar na tua vida, mas você não permite que Ele entre na tua vida e logo você não está nele. Aqui é uma relação de mão dupla, de você vir ao encontro do Senhor. Se você estiver em mim e eu estiver em vós, você vai dar muitos frutos. E aqui, meu amado, na palavra que nós lemos, no capítulo 14 de Mateus, há 3 revelações de Deus para a minha vida e para a tua vida. Repito, revelação significa te ensinar como você deve andar. Significa explicar qual é o fundamento da vida. O que é a vida? Como eu devo caminhar nesta vida? E o Senhor, nesse texto, Ele vai revelar 3 coisas importantes para mim e para você. A primeira revelação que o Senhor vai nos dizer aqui na sua palavra é que a vida sem Ele não chega em lugar nenhum. A primeira revelação o Senhor vai dizer, sem mim, como diz lá em João capítulo 15, nada você pode fazer. Sem Jesus na tua vida, vai ser a primeira revelação que nós vamos ver, a sua vida, ela é uma tragédia. A sua vida não tem como ser uma vida de frutos, de conquistas, de superações, não tem como, porque sem Jesus nada adianta. A segunda revelação que nós vamos ver aqui na palavra é a revelação nada mais, nada menos de que um Deus poderoso. Aleluia. Um Deus que é grandiosíssimo e Ele vai se revelar aqui desta forma. E a terceira revelação é a vida com Jesus, é uma vida abençoada. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Você precisa de Jesus. Eu preciso de Jesus. A palavra diz, amados, que Jesus, despedindo a multidão, Ele disse aos seus discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado da margem. Para o outro lado do mar. E os discípulos entraram naquele barco e começaram a navegar naquele barco, indo para o outro lado. Os discípulos estando naquele barco, Jesus não estava com eles. Eles estavam sozinhos. Jesus não estava presente na vida deles.
Aí, como eu estou dizendo, irmãos, Deus sabe como revelar as coisas na nossa vida. Esse texto aqui vai exatamente, no primeiro plano, revelar o que é a vida sem Jesus. Não adianta. Os discípulos, quando estavam no meio do mar, de repente, a palavra começa a revelar nos textos que sobreveio uma forte tempestade. Uma tempestade assoladora. E os discípulos se encontravam no meio desta tempestade. E aí, queridos, Jesus não estava ali no meio deles. Eles estavam ali no meio daquela tempestade, sozinhos. Jesus estava ausente. Daí o que foi que começou a acontecer? Quando nós lemos os outros textos que repetem a respeito aqui deste momento, desse texto, percebe-se que a tempestade, ela se inicia no começo da tarde. No final da tarde. O que dá a entender, irmãos, é que a tribulação, o problema, a dificuldade, ela começou logo no finalzinho da tarde. E os discípulos caminharam com toda esta dificuldade até a quarta vigília da noite. Isto é, começou a tempestade no final da tarde e foi até por volta das 3, 4 horas da manhã. Queridos, quando eu quero superar as minhas dificuldades sozinho, por mais que eu tente, eu só vou conseguir uma única coisa: tardar a bênção de Deus na minha vida. Não adianta. Os discípulos estavam sozinhos e por mais que eles quisessem superar aquele problema, o tempo foi passando e nada acontecia. Porque sem Jesus eu não vou conseguir resolver absolutamente nada. Eu vou apenas me desgastar, o tempo vai passar e eu não consigo resolver nada. Os discípulos, em meio àquela tempestade, durou horas e horas, em meio àquela luta, sem conseguir resolver absolutamente nada. E a palavra diz também que, em meio àquele momento dificílimo, eles tentaram, com as suas próprias mãos, resolver aquela dificuldade. Mas a palavra diz que apenas eles se fadigaram, aliás. Ficaram cansados, ficaram exaustos, porque sem Jesus apenas iremos nos cansar. Sem Jesus, a palavra revela que nada adianta. Só haverá cansaço, só haverá fadiga, só haverá desgaste. E lá estavam os homens, esses homens, naquele barco, sem a presença do Senhor Jesus Cristo. Como é que está a sua vida? Neste mar da vida que nós vivemos. Eu te digo, para que o teu barco navegue bem, Jesus precisa estar no teu barco. Se o teu barco não estiver Jesus dentro, o teu barco não vai navegar. Até porque, queridos, nós não sabemos quando a tempestade vai nos alcançar. Nós não sabemos quando os ventos fortes e de súbito virão sobre a nossa vida. Você não sabe. O que nós sabemos é que eles virão. O que nós sabemos é que as tempestades da vida chegarão sobre nós. É inevitável, meu amado irmão. Quando nós somos meninos, tudo para nós é festa. Tudo para nós é um mar de alegrias. Mas quando nós somos adultos, nós percebemos que a vida não é feita de festas apenas. Mas a vida é feita também de momentos difíceis. E nesses momentos, você só vai conseguir vencer se Jesus estiver
no teu barco. A primeira revelação, meu querido, do texto é essa. Sem Jesus, a tua vida é uma vida fadada ao fracasso. Você vai remar, lutar, o tempo vai passar e nada vai acontecer. Porque Jesus disse, e já citei o texto, sem mim nada podeis fazer, meu amado. É com Jesus que as coisas andam. E os discípulos estavam ali naquele momento desesperador. Porque a vida sem Jesus, ela não presta. Por isso você e eu, que temos o Senhor na nossa vida, devemos sempre nos alegrar. Aleluia. Devemos sempre nos regozijar de entender que nós já conhecemos a verdade. Glória. Se você conhece a verdade verdadeiramente, fique tranquilo, porque Jesus é o teu ajudador, é o teu sustentador, meu amado. Primeira revelação é essa: sem Jesus, só fadiga, só cansaço, só o tempo passar e nada resolver. Esse é o resultado sem Jesus. Segundo, bendito é o nome do Senhor. Naquele momento de tribulação, de desgaste, de dor, de sofrimento e do perigo iminente da morte. Aí o Senhor, que te ama e que me ama, e que um dia eu estava assim, como estavam os discípulos. Jesus chega e diz: eu quero te ajudar. Depende de você. Esse é um Deus, amados irmãos, que conhece as nossas fragilidades e não quer nos deixar sozinhos. Aí ele vai se revelar agora, querido. Primeiro ele revela o que o homem é sem ele: fraco, debilitado, não pode nada. Agora ele vai se revelar quem ele é. Como? Que Deus maravilhoso. Enquanto aquele momento sombrio e difícil acontecia, o Senhor Jesus, diz a palavra, ele se revelou vindo, andando sobre as águas. Andar sobre as águas foi a forma que Jesus chegou, irmãos. Interessante, né? Ele não pegou um barquinho para ir remando para junto dos discípulos. Ele não pegou carona com outros para ajudar os seus servos que lá estavam no meio do mar, aqueles homens. Mas ele veio de uma forma que ninguém imaginava que ele viesse. Ele veio andando sobre as águas. E isso está revelando o Senhor nesta grande e sublime revelação, quando ele vem andando sobre as águas, em meio à tempestade, em meio ao vento forte, em meio, porque, irmãos, uma tempestade no mar e a noite é algo terrível, queridos. Aí Jesus chega se revelando, andando sobre o mar, e o andar sobre o mar é dizer para a minha vida e para a tua vida, Jesus dizendo: ninguém é igual a mim. Aleluia. Eu sou o Todo-Poderoso. Jesus anda sobre as águas para definir para a minha vida o seu poder. Para definir para a minha vida que Ele não depende de nada para ajudar a minha vida. Para definir para mim de que Ele é o meu socorro, a minha ajuda, e é aquele que eu posso confiar nele. Andar sobre as águas, irmãos, em meio à tempestade e os ventos, é Jesus dizer para mim, revelar-se, explicar para mim: meu filho, eu tenho a vida na palma das minhas mãos. Eu sou aquele que estou no controle de toda e qualquer situação.
Oh, irmãos, esta é uma revelação maravilhosa, querido. Porque Jesus, ele se revela não como pequeno, não como aquele que é deficiente. Eu acho, a palavra de Deus diz, olha, porque o ser humano, desde seu início da história até hoje, fica criando deuses e mais deuses e mais deuses. E a Bíblia diz, olha, vocês, para aqueles que criam, que fazem, criam deuses que têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, e necessitam que alguém os carregue. Falando sobre os ídolos, sobre as imagens de escultura. Jesus, irmãos, o nosso Deus, é aquele que anda sobre as águas. É aquele que se revela para a minha vida e tua vida e dizer o seguinte: você está no caminho certo, porque só eu posso fazer isto. Eu ando sobre as águas. Oh, irmãos, o que é interessante é que Jesus poderia, de repente, aparecer para os discípulos dentro do barco. Jesus poderia, de lá mesmo do monte onde ele estava, acalmar a tempestade, mandar ir acalmar, e os discípulos chegaram no outro lado. Mas por que ele escolheu vir andando sobre as águas, irmão? Para que você fique tranquilo, para que você descanse na presença dele como um Deus grande e poderoso. Ele pode todas as coisas. Esta é a revelação de Deus. Deus nunca se revelou para os seus servos na história, para aquele que entrega a vida a ele como um Deus pequeno. Nunca. Até a entrada de Canaã, talvez tivessem outras entradas, mas Deus coloca, você vai entrar logo, é por aqui, para você começar a contemplar a minha grandeza na tua vida. E por aqui era onde? Tinha uma muralha, irmão, do tamanho de um trem, chamada as muralhas de Jericó. Aí Deus, você vai por aqui, mas que a muralha? Eu boto a muralha abaixo. Ele sempre procura as coisas mais impressionantes. Para quê, irmãos? Para que eu fique tranquilo. Porque à medida que eu contemplo o poder do Senhor na minha vida, é à medida que eu estou prostrado aos pés dele. Querido, eu fico alegre. Você não pode ficar triste, porque você tem um Deus poderoso na sua vida. Um Deus que escolhe revelar-se como Ele é. Diga, disse o Senhor a Moisés, diga a meu povo que está no Egito. Quando Moisés pergunta, quem eu direi que me enviou? Diga a meu povo que o eu sou te enviou. E este eu sou fez milagres extraordinários no meio do Egito. Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele veio andando sobre as águas. Ele chegou mostrando o seu poder. Aí você tem que escolher na sua vida a quem você quer seguir. Muitas vezes você fica dúbio. Você serve a um, serve ao outro. Às vezes está com Jesus, às vezes deixa Jesus de lado e fica nessa duplicidade de vida. O Senhor nos diz, irmãos, na sua palavra, Ele diz, olha, escolhei hoje a quem vocês querem servir, se as riquezas ou a mim. Deus, Ele não se divide. Ele quer que você seja exclusivo dEle. Você não pode viver nessa duplicidade, porque Ele já se revelou como o único poderoso, como o único grande. Então você tem que acabar disso. Você tem que ter uma atitude definitiva e definitivamente entregar a vida a este Deus que tudo pode, meu amado irmão. Para não ficar nesse vai, nesse vem, nesse vai e nesse vem, e consequentemente perdendo de que a misericórdia, a grandeza do Senhor esteja na tua vida. Escolhe, querido. Eu, quando esse Deus maravilhoso e poderoso chegou na minha vida, se revelando como poderoso, é agora que eu quero. E abracei até hoje.
Entrega a tua vida ao Senhor. Ele chegou, queridos. Chegou andando sobre as águas. Quando eu tenho Deus, terceira revelação. Quando eu tenho Jesus na minha vida, muitas coisas acontecem. Eu vou te citar algumas. Quando eu tenho Jesus na minha vida, Ele me dá a condição de superar minhas dificuldades. É um Deus maravilhoso. Quando Pedro diz, Jesus, se és tu, manda eu ir ter contigo. A palavra diz que Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas impetuosas. Com Jesus, eu posso vencer as minhas dificuldades. Com Jesus, ao invés de eu ser submergido, atropelado pelas minhas lutas, eu posso vencê-las. Aleluia. Pedro, ao andar sobre as águas, é Jesus dizendo para mim e para você: comigo você é vencedor. Aleluia. Comigo você supera todas as dificuldades. Isto é a terceira revelação do que é andar com Deus. Quando Deus está comigo, o que as coisas acontecem. É por isso, querido, quem tem Jesus na vida vai ficar velho e vai olhar para trás e vai dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Aleluia. O Senhor não desampara. Segundo, irmãos, quando Jesus está na minha vida, vai haver momentos de fraqueza comigo. Momentos em que eu vou cair. Eita, que coisa maravilhosa. Não cair que é maravilhoso, não é isso. Maravilhoso é a misericórdia dele. Vai ter momentos em que eu vou fracassar. Porque eu vou olhar, não era para olhar, mas eu termino olhando para os lados, para as circunstâncias, ao invés de olhar para o alto. É por isso que a palavra diz: olha para o alto, que você sempre estará andando firme. E olhar para o alto é contemplar o Senhor. Mas haverá momento difícil na minha vida, em que eu estarei fraco, e logo eu vou começar a afundar. Eu vou começar a perder as forças. Pedro começou a perder suas forças e começou a afundar. Mas quem tem Jesus na sua vida, tem a misericórdia dele amparando, sustentando. Quem tem Jesus na sua vida, mesmo nos momentos de fraqueza, vai poder clamar, pedir ajuda, e o Senhor vai estender a sua mão. Com Jesus, eu tenho sempre ajuda, porque Ele é misericordioso com a minha vida. Com Ele, eu sei que, mesmo na minha fraqueza, Ele é o meu ajudador. Ele é a minha força, a minha fortaleza. Isso é a vida com Jesus. A vida com Jesus anda sobre as águas, superando as dificuldades. A vida com Jesus, no momento de fraqueza, Ele estende a mão. Vou ajudar você, meu servo. Vou lhe levantar para que você saiba que eu estou na tua vida. A vida com Jesus, amados, é uma vida de bênçãos. Jesus levanta Pedro em meio à fraqueza dele, aquele momento difícil, sai andando com ele. Você é um Deus maravilhoso, não é, irmãos? Com Jesus eu nunca estou só. Ele está segurando na minha mão quando eu estou com Ele. Ele sai segurando na mão de Pedro até novamente entrar no barco. Jesus entra no barco. Com Jesus, o vento não estava forte. Desde o final da tarde até agora, a quarta vigília da noite, já disse, por volta das 3, 4 horas da manhã, o vento durante horas e horas foi impetuoso, aquela tempestade. Seja qual for a tempestade que eu estou enfrentando, com Jesus vai ter fim.
Aleluia. Com Jesus vai ter solução. Oh, glória a Deus. Seja qual for o vento impetuoso que está atingindo minha vida, com Jesus vai ter um momento em que Ele vai mandar o vento ficar Aleluia. quieto. Glória a Deus. Vai mandar acalmar o vento. Aleluia. Com Jesus, eu sempre tenho vitória, meu amado. Jesus, quando entra no barco, o vento ainda estava lá, as ondas. Aí Jesus chegou e mandou o vento se acalmar. Aleluia. Mandou a tempestade parar. Glória. Querido, quando Jesus está na minha vida, não tem dificuldade que Ele não resolva. Por isso não vai resolver nada com as tuas mãos pela tua própria iniciativa. Entendendo que você, fazendo assim, vai conseguir. Não! Clama ao Senhor. Aleluia. Pede a ajuda ao Senhor. Senhor, ajude-me. Socorre. Porque só Ele, queridos e amados irmãos, seja qual for a tempestade que eu esteja enfrentando, só Ele pode resolver. Aleluia. Pode acalmar. A terceira revelação, irmãos, é esta: a vida com Jesus é uma vida de alegria, de paz, de tranquilidade, uma vida de bênçãos é a vida com o Senhor. Ele tem o momento certo de acalmar, de resolver as tempestades na minha vida. Por isso, nunca pense que há alguma coisa perdida na tua vida. Nunca pense que há alguma coisa sem solução na tua vida. Porque se Jesus está na tua vida, Ele pode dar solução a qualquer coisa. E por fim, irmãos e amados, bendito seja o nome do Senhor. Depois que o Senhor se revela que o homem sem Ele não é nada, revela o seu poder e revela como é a vida com Ele, e depois que Ele faz aquela maravilha no meio lá dos discípulos, a palavra diz, irmãos, no versículo 33, então os que estavam no barco fizeram o que, irmãos? Adoraram o Senhor. E disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Aleluia. E no outro texto, que é o mesmo texto desse aqui, diz: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas aqui, irmãos, há algo especial para mim e para você. Quando eu experimento o Deus maravilhoso na minha vida, o que resta-me para dar em troca, em retribuição, é adorar e engrandecer o nome dele. Aleluia. Quando alguém tem Jesus na sua vida, Ele não vai deixar nunca de lhe prestar adoração, louvores. E Aleluia. adorar aqui, queridos, é muito mais do que um cântico, do que uma participação em culto. Adorar aqui é ter uma vida que agrade a Ele. Quando eu experimento a grandeza de Deus na minha vida, eu o adoro com a minha própria vida. Aleluia. Eu quero agora servi-lo, porque eu sei que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Em outras palavras, eu sei que Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu sei, definindo, que só Ele é aquele que pode tudo e não há outro além dele. Por isso eu o adoro. Querido irmão, lembra-te disso. Sem Jesus, nada adianta. Segundo, lembra-te que esse Jesus é aquele poderoso na tua vida. E terceiro, a vida com Jesus
é uma vida abençoada. Aleluia. Porque Ele vai estar te amparando, sempre estendendo a mão para você. Vamos ficar de pé, amados. Ô querido irmão, você que conhece o Senhor, você tem que ficar tranquilo, porque Jesus é contigo. Ele te ampara, tu és vencedor na tua vida. Você que está mais para lá do que para cá, ou mais para cá do que para lá, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Porque enquanto você ficar desta forma, não adianta. Primeiro, eu não posso dividir Deus. Deus, Ele quer exclusividade. E você que não conhece Jesus, você precisa tomar uma posição. Sem Jesus, o tempo vai passar na tua vida e a tua vida vai continuar de mal a pior. Sem Jesus, a tua vida vai só te dar cansaço, fadiga. Porque não adianta. Por isso que esta noite é a noite que você pode tomar uma decisão diante do Senhor. A decisão de mudar a tua vida. Vamos orar? Em seguida eu quero te convidar a entregar a vida ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Porque no meio do mar, em meio às ondas, aos ventos impetuosos, bravios daquele dia, tu poderias ter chegado de outra forma, mas tu viestes andando sobre as ondas, as águas. Tu és o poderoso, Jesus. Nós te exaltamos e te glorificamos por entender o que a tua palavra revela, que a pessoa sem ti não adianta de nada. Ela está remando no mar da vida de forma inútil, perdida. Mas contigo, se essa pessoa deixar tu entrar no barco da sua vida, a vida dela não será mais a mesma. Tu vais fazer mudanças profundas. Tu vais alterar as condições, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. O que esta pessoa apenas precisa é se arrepender, é crer que sem ti ela não pode nada. Por isso, Senhor, vai abençoando, quebrando os grilhões, rompendo as barreiras, Senhor, porque em ti nós temos a vitória. Em ti somos mais do que vencedores. Aleluia. Não há nada, Senhor, que tu não possas resolver. Porque como disse os discípulos, quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Aleluia. Tudo obedece a ti, Senhor. Tudo está prostrado diante da tua majestade. Aleluia. Porque tu és o grande, tu és o poderoso. Obrigado, Jesus. A igreja continua orando. Se você